amazing stories. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Carlos Costa. Boa tarde. Belíssima escolha, esta banda sonora. Não foi a escolha minha, não foi a escolha do Guilherme, não sei de quem foi a escolha, mas tem pouco a ver com aquilo que foi a minha sugestão. Mas está bem, pronto, nós aceitamos. É Natal, temos que ser... temos que ultrapassar os nossos limites humanos nesta quadra tão especial. Então, bem-vindos ao... Que é uma quadra pagã, todavia. Exatamente. Bem-vindos ao nosso último episódio da terceira temporada. Terceira, exatamente. Depois, em fevereiro, retomaremos a quarta temporada. Já estamos uns veteranos nisto. Oh. E continuamos com o passo acertado, porque o filme de hoje chama-se Vanilla Sky. Eu sou capaz de jurar que ouvi o Sigur Rós talvez uma ou duas vezes no filme. Tu achas que não, mas eu diria que sim, mais Trivia Corporation e R.E.M. Talvez. Já vamos falar sobre isso, sim, mas pronto. A escolha... sim. A escolha é tua, estimado. Do filme, não desta experiência musical que acabámos de ouvir. Exatamente. O Vanilla Sky foi uma escolha tua e quando tu propuseste o filme, eu fiz até uma brincadeira na altura, disse, tens a certeza que é um filme de ficção científica e tal. Disse, claro que é e tal. E era sobre isso que eu queria só fazer uma pequena introdução para depois ouvir-te, porque eu sei que tu vens bastante bem preparado para podcast. Não, venho... Sou eu. Exatamente. Não sei se venho bem preparado, mas sou eu, sim. Sou em toda a minha glória. Espero bem que sim. A caminho dela, pelo menos. Eu vou dizer só duas coisas, depois tu vais ter que me corrigir, se for esse o caso. Eu quero chegar a esta questão só do elemento de ficção científica. Eu não sou, desculpa, um parênteses, eu não sou crítico de cinema e não é nessa qualidade que estamos aqui. Claro. Nem sequer nós estamos aqui na qualidade de pessoal. Certo, exatamente. Deixa-me dizer isto, nós temos recebido algumas mensagens curiosas, até no Twitter, por exemplo, e depois eu partilho contigo. Eu recebo mensagens para o professor Carlos Costa no meu Twitter. Recebo DMs, não me deixes para o Carlos Costa, se vais favor. Eu está bem, sou apenas o pombo correio. Mas está uma experiência interessante. Isto a propósito do filme do Robocop, que houve um estimado... E a quem muito agradeço. Exatamente, uma chamada pessoa que a informação adicional que nos ajudou a ter mais perspectiva. Este filme é um remake, é 2001, que é um momento da minha vida que é importante também, como todo, deve ter sido também, estamos a falar do Viagem do Milénio, mais o 11 de setembro, aquelas coisas todas. Eu não vi o filme que é original, que tu partilhaste comigo, o Abra los Rosas, que é de 97, não vi, portanto, tinha visto já várias vezes o Vanilla Sky e voltei agora a ver com grande gosto. E a cena de abertura, eu adoro aquela cena de abertura, no final, no entanto. Eu trouxe uma imagem que não é daí, mas eu continuo a fazer esta coisa, que é cumprir o prometido, não é? E a imagem que eu trago é de quando ele está... o tech support. Exatamente, quando ele pede o suporte técnico, já lá vamos. Mas foi a imagem que eu trouxe, porque é a imagem onde se vê, em primeiro lugar, o rosto desfigurado do Tom Cruise, não é? Que é sempre uma coisa má de se ver, não é? Que é um tipo com bom aspecto. E depois porque é um momento crítico do filme. E gostei muito desta abertura porque aparece Manhattan, aparece aquele playboy, aquele empresário a vaguear pelas ruas de Central Park, aparece aquela voz a dizer abre os olhos, não é? Depois as ruas vazias, aquele um bocadinho estranho, não é? E ficamos logo um bocadinho perplexos, não é? Como é que é possível estar na Baixa de Nova Iorque, não é? Em Manhattan, não há pessoas, não há nada, não é? E percebe-se, talvez seja o primeiro elemento, se calhar, de alerta, que há uma avaria ali, ou seja, que há qualquer coisa com a realidade que não está a funcionar, não é? Portanto, quando vi o filme pela primeira vez, o que chamaste a atenção foi logo isso, não é? Não foi tanta figura do playboy passear no seu carro, foi de repente não haver ninguém em Nova Iorque e alguém a pedir para ele, aquela voz abafada para ele acordar. Ele depois tem um acidente de carro que é trágico, que tenho certeza que vais falar sobre ele. Ele depois tem um processo de recuperação física, emocional, aquelas coisas todas, até ficar, enfim, nesta figura desfigurada. E agora vou terminar com isto, que é, porque é que isto é um filme de ficção científica? E eu admito que é. E eu mandei uma mensagem que eu dizer isto, que truque, não é? Que truque barato que eles usaram. E tu disseste, calma, é um truque, mas não é barato. Não é. Eu só vejo aqui, eu estou mais interessado hoje em ouvir-te, porque eu só vejo aqui, Carlos, honestamente, um único elemento de ficção científica, que é poderoso, é um único elemento, que é quando eles, é o tal truque, não é? Quando eles suspendem a realidade. A sci-fi faz muito isto, que é suspender a realidade, acelerar o tempo, reduzir o tempo, e este é um truque que é muito usado, não é? Que é mexer com a realidade e suspender a realidade.
E o que eu achei curioso no filme, e revendo o filme, fico ainda mais convicto da minha primeira percepção, de quando vi o filme já há muito, muito tempo, não é? E voltei a ver, entretanto, não tive tanto tempo sem o ver, não é? Que é dentro desta suspensão da realidade, que é o truque de ficção científica, é criada uma nova narrativa, essa sim que é muito interessante para mim, que é aquela história do amor e do arrependimento. E depois tem uma segunda, se calhar, ou uma terceira camada narrativa ainda, e daí lembrar-me também o Inception, quando eu falei contigo sobre este filme, que é a tal reflexão, não sei se ética, não é? Sobre os limites da tecnologia e o que é que nós podemos ambicionar quando nós podemos eventualmente vir a suspender a morte, não é? Este bilhete para a ressurreição, não é? E, portanto, achei que é um filme que é de ficção científica apenas por um motivo. Porque recorre a um truque muito frequente na ficção científica, que é suspender a realidade para depois contar uma outra história, que essa história achei interessante, não é? A parte da reflexão da tecnologia também, mas a história do amor e do arrependimento. Portanto, se permitisse, gostava de perguntar isso, se permitisse a pergunta, que é porquê é que tu escolheste este filme e o que é que viste aqui de ficção científica? Eu vi este belíssimo truque e apenas isso. São dois truques, na verdade, muito simples. Um é que, na verdade, a realidade do filme não é aquela, é 150 anos depois. Portanto, já estamos no futuro, acabou. Portanto, a partir daí, já temos uma projeção para o universo da ficção científica. O segundo truque é um truque que é malévolo, mas é muito inteligente. Um dispositivo narrativo é que e eu já brinquei contigo sobre isso, é que há a hipótese de, ainda hoje, a grande fundação ou a grande empresa, supostamente sem fins lucrativos, que trata daquilo que também o filme trata, que é o congelamento do corpo após a morte, que hoje em dia já não é por aí, é congelamento só de cabeça, porque a ideia é muito simples. O processo de criogenização baseia-se no facto de nós, depois da nossa morte, podemos ser conservados e depois podemos ser ressuscitados, e aquilo que nos levou à falha e à morte consequente pode ser reparado para nos dar mais vida. E o facto de ser só cabeça, porque é mais fácil conservar só uma cabeça do que todo o corpo. E a vantagem é que, como eles dizem, é que no futuro provavelmente o mais certo é que haja corpos suplentes para nós podermos ocupar a cabeça. Até porque o meio de espaço, guardar cabeças é sempre muito mais fácil, até para o IKEA, provavelmente, do que estar a guardar corpos inteiros. Mas é uma realidade, eles não têm armazéns, eles têm hangares com tanques e tanques destas cabeças. Pessoas, cabeças e corpos que estão nestas condições. O elemento de ficção científica que vem a alterar essa lógica é que é possível, pagando um adicional, estar, embora em estado de congelamento, estar ligado a uma máquina essa que permite simular toda a vida que nós vivemos, a vida que vivemos e não conseguimos viver, e todas as frustrias que a nossa mente, enquanto nesse estado latente, uma espécie de... não é bem sonho lúcido, mas é um estado que não é nem consciente, nem consciente. Mas tu usaste a expressão que o filme usa. O filme usa a expressão do sonho lúcido, não é? Sim, que nós estamos acordados e podemos decidir o que é que nós podemos sonhar, e estamos a controlar o sonho, não é? Sonho lúcido é aquilo que eles usam. É isso, e não é isso. É a melhor explicação para esta possibilidade do sonho, de ficção científica. O sonho consciente, viver no sonho consciente. Sim, aquilo nem sequer é um sonho, é uma condição especial que o computador permite. Se for à internet, vão encontrar muita gente a discutir a versão espanhola contra a versão americana, ou contra, não direi, mas em confronto, e a maior parte das pessoas, porque são de alguma maneira hipersensíveis, como estas coisas que agora estão a tornar hipersensíveis em muitas fases da nossa existência, e com muitos contextos políticos económicos. Há muita gente que tem esta espécie de alergia ao modelo americano que o Vanilla Sky traz. Então põe-se do lado do suposto original. Eu mandei, de facto, foi uma armadilha, porque eu não te disse para tu veres, não te disse declaradamente vê a versão original, porque há uma razão para eu te mandar a versão original, e gostaria imenso que tu percebesses porque é que te estou a mandar a versão original, porque a razão principal passa por aí. Eu já lá vou, porque essa é que é a chave. Mas vamos só arrumar isto de uma forma muito simples. Quem viu a versão original espanhola, aquilo parece quase um telefilme espanhol. Com texto a mais, com uma atrapalhada, uma produção não é particularmente brilhante. Chegam ao ponto de muita gente dizer que a banda sonora do Vanilla Sky é completamente... é um Spotify da época.
Tem a Radiohead, tem a R.E.M., TV Corporation. Tem lá a trailer toda, tem até os Good Vibrations dos Beach Boys. Chemical Brothers. Chemical Brothers. Sim, portanto, aquilo é uma espécie de... É um melting pot do que na altura fazia parte de um Spotify que não existia. Tal e qual Matrix, não é? Sim, é um exagero, de facto, de saturação musical, mas também eu penso que há, da parte do realizador, do Cameron Crowe, uma certa intenção metafórica com isso. A música que está por trás da versão original é insuportavelmente piegas, está agarrada, cola-se, parece que estamos num país tropical, numa tarde de verão. É a umidade musical por tudo que é sítio. Mas pronto, tirando esses dois aspectos importantes, tirando o facto de, enquanto que no Vanilla Sky, ou deveria dizer, Céu Bandita já lá vou, começa com um Ferrari, um XPTO qualquer, e depois um Ford Mustang XPTO qualquer, não importa, há uma razão para isso, já lá vamos. No filme original espanhol, o suposto playboy, que tem um arzinho muito estranho, com um risco ao meio. Bom, na década de 90 em Espanha ainda era mais ou menos uma tendência, mas é muito estranho. Vem com um carocha descapotável. Quer dizer, eu sei que aquilo é tudo um sonho, mas qual é que é o significado para ti? Eu nem quero saber, porque, perdão, aquilo é tão apalermado, que o apartamento é tão apalermado que eu só aceito porque aquilo supostamente é um mundo completamente virtual. Mas aquilo é pobre de todos os lados. As personagens são completamente desinteressantes. Não é que sejam muito interessantes no Vanilla Sky, mas há todavia uma diferença crucial. E é aí que eu quero chegar. Eu não percebo porque é que não vi argumentação nenhuma coerente. Há um argumento interessante, que é aquele é o original. Certo. Quem tem ideias, fantástico. Mas às vezes ter uma ideia só não chega para se criar um bom produto. Sim, se a ideia for uma merda, o que é que serve ter uma boa ideia de merda, não é? Quer dizer, por amor de Deus, é de facto uma boa ideia para a história. E aqui é que é a chave. Ora bem, a história é praticamente a mesma, mas a narrativa é completamente diferente. E o grande valor do Vanilla Sky está na narrativa. A narrativa é muito mais inteligente. E não é por ter pegado já numa história feita, numa experiência já acabada. Não. É porque tem muitos pormenores que são absolutamente extraordinários. E o pormenor inicial é fundamental. Não sei se te recordas que o filme não tem genérico. Exato. Porque o filme não começa. Porque não tem começo, já começou. Exatamente. O filme já começou. Todavia, tem, logo naquele primeiro voo estranhíssimo. Sim. Sobre o Manhattan. Não, sobre o Central Park mesmo. Central Park a seguir. Quando a imagem falha, fica o ecrã negro, a banda sonora também tem uma falha. Sim, incoerente. sim. Ou seja, quando entra o ecrã negro, falha a imagem e falha a pista de som da cidade. Só fica o vento. É estranhíssimo. Se estivermos atentos, aquilo de facto é estranhíssimo. Porquê? Por uma razão muito simples. E a explicação narrativa que o Vanilla Sky traz é tão simples como isto. Há uma falha, há um glitch, há uma avaria no sistema que está a assistir à geração, agora deveríamos dizer, ao processo generativo daquela ilusão de realidade que ele está a viver. E aqui o filme começa quando começa a haver falhas. Mas gostas dessa parte ou não? Gosto imenso. Essa é que é a parte... A narrativa no Vanilla Sky é muito bem esgalhada. Aliás, no princípio, a relação que há entre sonho, porque aquela primeira parte em que ele está lá em Times Square, isso porque sem gente, e supostamente está num universo completamente despovoado, num universo artificial, e depois supostamente acorda, é um truquezinho manhoso. Porquê? Ele acorda 2 vezes. Exatamente porque nós pensamos, ok, pronto, isto foi um sonho. Mas, na verdade, tudo o que ele vai fazer quando está supostamente acordado é isso mesmo. É exatamente igual àquilo que ele fez no sonho. Eu não vi estratégias nenhumas sofisticadas na narrativa original. Nada. Pedro, foi por isso que me lembra muito o Inception, por isso mesmo, porque nós percebemos isso, que ele acorda e eu abro os olhos, é uma voz que vai se aproximando dele, ele acorda e vê que aquilo foi um sonho e depois volta a entrar novamente no sonho de onde nunca saiu. E é por isso que eu acho que este filme, se calhar, é um filme que é muito bom para ver pela primeira vez sem um tipo de expectativa. Sim, aquela abertura é fantástica. Mas o final é muito mau, mas a abertura é muito boa. Porquê tu achaste que o final é muito mau? Achei o final muito mau. Então, se vires o final do original, vais ficar ainda mais surpreendido. Eu depois de ter trazido a Branca de Neve é muito parecido. Aliás, o próprio Cameron Crowe assumiu claramente que
viu aquilo e ele próprio quis fazer a versão dele. Sim, mas portanto, há nesta intenção, não foi uma presunção, foi uma vontade de brincar narrativamente. Não é com a história, porque a história é uma coisa. eu queria falar, mas desculpa, Pedro, mas conta lá, a narrativa, eu acho que estamos de acordo. O filme é bom por aquele início. Tu gostaste da história? Das histórias? Não, é a história. A história no sentido, daquele sentido que eu já te disse técnico, que eu, e na linha dos que se encontram comigo nesta questão, Aristóteles, outra vez. Sim, porque tu caminhas no ombro, sobre os ombros de vários gigantes. Muitos gigantes, felizmente. Sobretudo os gigantes que é o Aristóteles. Mas, de facto, este dispositivo, o Aristóteles chama-lhe outra coisa, mas não é isso que estamos aqui a falar, que é a história, que é aquilo que define o motor da narrativa, o protagonista e o seu problema, é relativamente claro e é o mesmo nas duas narrativas. Depois, de facto, a transformação é completamente diferente. Eu não aprecio particularmente o trabalho do desempenho do Tom Cruise. Ele faz ali uma personagem bem à altura daquilo que é, e é isso que é a questão do protagonista. O protagonista não é muito interessante. É uma personagem muito rica, egocêntrica, muito cheia de si, que, por exemplo, mais um detalhe, no filme, na narrativa do Cameron Crowe, no Vanilla Sky, ele vai fazer 33 anos. E no original não há sequer esta pequena metáfora. Deixa-me fazer uma pergunta sobre essa questão da personagem, para ver se eu entendo. Há uma parte da história do filme que eu acho muito interessante, foi aquela que eu falei há pouco sobre, no fundo, aquilo que está por trás do truque, não é? O truque é usado só para isto. Nós depois podemos falar sobre esta questão que tu agora falaste, sobre as percepções e realidade, não é? E a perda de identidade que a personagem vai sofrendo. Mas o que eu faço, se permitires, pegando nisso que tu dizes, é essa questão do amor. Porque ele começa por ser uma pessoa altamente superficial, irritantemente superficial, que tem uma relação com duas mulheres que é altamente muito superficial, não é? Tem falta de respeito nesse sentido. Ele tem um caso com uma mulher, mas ele gosta é da outra, aquilo depois torna-se muito complexo. E eu vi aqui na história deste filme, o que eu vi foi isto, foi esta personagem, não é? E este é o momento que eu trouxe, que eu acho importante. Tem uma série de sentimentos que não estão resolvidos e ele depois começa a lidar mal com essa situação, que é, por um lado, o ser demasiado atraente para as mulheres e rejeitá-las, e depois ele próprio é rejeitado e vive neste labirinto, não é? E vi naquilo, agora a minha pergunta era essa, na personagem, e eu gostei da personagem por isto, se calhar, e às vezes lembrava também de questões da nossa vida mais pessoal, não é? Vi aqui um ciclo permanente de arrependimentos e de escolhas. Vou reformular, um ciclo de arrependimentos e de reflexões sobre as escolhas sobre as quais ele não podia mudar absolutamente nada. E vi isto, ou seja, para terminar, eu achei que aquele truque de espelhar a realidade, e nisso nós estamos de acordo, serviu para contar uma outra história, e vais discordar-me provavelmente que é isto, é uma personagem que fica presa neste ciclo de arrependimentos e de escolhas sobre as quais, duas coisas nunca mais vai poder sair. Tu não vês nada sobre isso? Amor, arrependimento, ressentimento? Mas há obsessão Mas há uma diferença que muita gente usa como uma pedra para atirar ao Vanilla Sky, que é um pormenor. Vanilla Sky salva a baunilha por uma razão muito simples, e eu acho que é muito mais elegante. É que a mãe dele, e aí sim, se calhar, ele é um filho único sem pais. E que herdou, há um quadro, herdou um império. Há um quadro que a mãe lhe deixou. Eu creio que é de Monet, já não tenho bem certeza. É do Claude Monet, mas eu, como sou teu amigo, eu facilito a vida. É um quadro do Claude Monet. Que tem um céu de baunilha. Confirmas que é este? Um céu, sim. Não, por acaso não sei se é, porque tem lá mesmo um céu de baunilha. Acho que não é esse. Este é o quadro que ele mostra no seu apartamento. Sim, mas é um quadro que tem mesmo um céu de baunilha. Não, o céu de baunilha não existe, quer dizer, o céu cor de baunilha não existe. Claro, também depois tem o vanilla. A baunilha para a língua inglesa é muito utilizada como metáfora para os abaunilhados, são aqueles que são inertes, quer dizer, nem sim nem não. Usa-se muito na stand-up. No stand-up usa-se muito. Sim, é normal, é uma metáfora já muito entranhada. E de facto a personagem é muito baunilha. Aquela criatura, daquele rapaz rico é muito baunilha. Chama-se Mulheres no Jardim.
E de facto, desculpa, esse quadro, não é? Sim. Mas eu penso que não é esse. O verdadeiro quadro que está na origem do título é outro, porque tem um céu. Este brinca com esta serenidade e com esta percepção da realidade, que é no fundo isso também o filme tem por trás. Este é o quadro que ele mostra, acho que é a Cameron Diaz, logo no início, no apartamento dele. Talvez, o primeiro quadro que aparece. São já tantos que eu não prestei atenção, mas por exemplo no filme do Vanilla Sky está um detalhe curioso que é o filme que ele está a ver, quer no sonho, quer na pretensa realidade, que não é nada, é tudo falsificado, é um filme muito importante, o Sabrina, e aquele momento é muito importante. Aliás, é tão importante que, e era isso que eu ia dizer, o que é usado como pedrada é dizer, mas a versão americana deixou um tom romântico, amoroso, que não está no original. De facto, essa é a melhor parte, porque a razão central que leva a personagem a fazer uma última luta é que encontra finalmente alguém que não tem nada a ver com o universo dele, não tem nada a ver com aquilo que é o mundo de baunilha que ele tem, de luxo, e ele tem um genuíno deslumbramento por ela, que é a personagem que a Penélope Cruz traz, a Sofia. É o único valor que, de facto, nem sequer no outro se encontra. No outro há ali uma espécie de confusão mental, então, de personagem completamente... Nós estamos em encontro daquilo que eu há pouco tinha dito, que é uma história que está ali bem contada. Não interessa, não vou reformular. Não é bem contada nem mal contada. Uma história sobre este amor e sobre o arrependimento. Não sei, eu acho que é uma... no fundo, o protagonista, no final, não tem de facto uma transformação, quer dizer, tem uma pequena transformação, mas não fica transformado. Porque assim, o final fica literalmente e metaforicamente suspenso, não é? O final fica suspenso. Sim. Quando ele cai do edifício, eu depois queria só... Lembrei-me de um filme quando estava a ver este, e depois queria terminar por aí. Dizer um miúdo mimado, e continua um miúdo mimado no final, não é? Não vejo ali o tal processo de redenção que tanta gente falou e de... Mas vês arrependimento ou não? Ressentimento. Eu vejo ali muito ressentimento. À medida que ele começa a olhar ressentimento. Sim. Aquela descoberta não é choque. Não é arrependimento. É sim, não é arrependimento. Sim, talvez ressentimento. Sim. Há ali um choque emocional que ele não consegue lidar e não consegue dar a volta, não é? Portanto, é que é por causa disso que ele acaba por se suicidar. Certo. E este ressentimento com ações, com as suas próprias ações, que ele não pode já mudar. Isso é que é curioso. Não é? O ressentimento não é nada que lhe tenham feito a ele, é todas as suas ações do passado. E para este filme tem aqui uma coisa um bocadinho na minha cabeça que bate mais vezes aqui. É todas as ações que ele fez, de qual ele se arrepende, não se redime, não é? Se arrepende. Sim, não se redime, sim. Nunca, não é? Não é? Mas há a tua expressão de ser um playboy, a hora que já estás mimado, acho que é muito feliz. Sim, aliás, um dos valores que eu acho muito interessante no Vanilla Sky é a forma como a narrativa nos vai confundindo de tal ordem que nós ficamos confusos, não é o que é a realidade, o que é que não é a realidade, é com a própria narrativa em si. E no filme original, aquilo é tão aparentemente quase realista, mas com falhas na realidade, que se torna demasiado... como é que eu devo dizer? Demasiado... aí sim, um truque. Mas nós não nos perdemos. Quer dizer, eu acho que o espectador então, a primeira vez que vi, fiquei completamente perdido a meio. Mas a mim o clique... Fui despistado mesmo. Boa. O meu clique foi mesmo a cena da abertura, para mim, pôs-me logo dentro do filme. Sim. Aí percebi logo onde é que eu estava. Ou seja, a partir daí comecei a... Tipo, tu sentes intuitivamente que... Não, isto está tudo avariado. Exatamente. Mas à medida que eu começo a ficar cada vez mais avariado... Exatamente. E o momento crucial é quando ele, é impossível que seja... recuperado cirurgicamente no rosto e muito pouco tempo depois é recuperado e não há explicação. Sim. Mas a pensar, há aqui alguma coisa que não está bem. E ele próprio vai várias vezes ao espelho, aliás, uma parte, como me lembro, 2 ou 3 vezes, em que ele vai ao espelho na sombra e nós não sabemos de facto o que é que nós vamos ver a seguir, qual é que é de facto, em que momento é que nós temos da própria cronologia, não é? Se ele está com o rosto desfigurado ou se está com o rosto tal como ela, não é? Mas eu senti que a narrativa foi fluindo, ou seja, não tive ali nenhuma dificuldade para... Não te despistou, portanto? Não. Ou podes ter visto coisas que eu não vi, se calhar, ou fui demasiado crédulo, não é? Aceitei demasiado de braço aberto aquilo. Porque para mim, unicamente ficção científica que é bom, não é? Agora, a realidade está suspensa, ok? Como tens uma palavra que é genial. Está variada, não é? Vou chamar-te o glitch. Está ótimo. E a partir daí, quem me faz isso
tem-me nos braços. Admites tudo. Tem-me nos braços. Quer dizer, desde que seja verosímil. Como é evidente. Tem que ser verosímil, não pode ser fazer uma loucura, não é? Mas dentro da ficção, da própria ficção, não houve nada que me tivesse ofendido. Ou seja, eu aceitei bem o fluido da história, até depois o momento final que eu fiquei muito... Aí sim, achei muito baunilha. Sim, o final é um pouco... não direi martelado, mas parece que vem a revelação. Embora eu gosto muito do Avatar. Aquele Avatar no Vanilla Sky. Aquele Avatar no original não. No original estás à procura do suporte técnico. Sim, o tech support é exatamente. Ora, aí está. O faço tudo por ti. Faz um papelaço e é muito simples, não é? O filme não é nada presumido. E o elevador? O elevador nunca mais termina. Vou-te contar uma coisa só em 10 segundos. Há pessoas que têm pesadelos com os elevadores, que é ficarem trancados, o elevador cair. Eu também tenho. O meu pesadelo, o elevador dispara. Se calhar também fui crojado e não sei, se calhar, não é? Se calhar somos todos completamente confusos. E este momento é que o elevador está sempre a subir, não é? A mim atrapalhou um bocadinho, não é? Esta personagem... Tu achas que poderemos estar todos ligados em sono lúcido e há uma máquina central que neste momento nos está a ligar aos três? Meu nós amigo, estamos a partilhar uma simulação... Eu sei lá. Meu Deus. Eu sei lá. O Guilherme fez assim, oi, onde é que está aqui a ligação? Mas é divertido, é uma narrativa que é mesmo despretensiosa, não há profundidade. A disputa é tão pueril que não vejo grande razão disso. Mas o fim tem a sua piada. O fim... Mas eu acho graça ao era isso que eu ia dizer, mas no final acho que há ali um certo gozo. E ele é um verdadeiro idiota, porque ele chega a gozar depois quando pede para lhe lerem a mente e aparece a Sofia que é falsa. Isso. Mas e despede-se dela. Sim. Ele despede-se dela. A personagem é irritante. É mesmo irritante. Um parte de estalos nervos. Isso é tudo verdade. Ele despede-se dela na mente dele. Ele sobe ao arranha-céus, não é? Ele depois atira-se artisticamente, não é? E eu achei piada aqui uma coisa. Enfim, não é novo, não é? Que ele tem a opção de se manter sim. No sonho lúcido ou de acordar... A avaria foi reparada e ele tem duas hipóteses. Ou acorda para a realidade... Exatamente. Porque podem resolver o problema que ele... o problema que lhe deu morte. Exatamente. Ou então pode continuar ali dentro. E fez a parte que eu não gostei. Tendo eu adorado o início do filme, e adorei mesmo, bem, gostei muito da história da parte emocional da personagem, do humor, do arrependimento. Passam duas personagens fantásticas, as duas, a Cameron Diaz e a Penélope Cruz. Acho que aquilo resulta lindamente. Cameron Diaz é muito fria. Também é suposto, não é? Sim, mas é aí a desvairada. Mas eu acho que... Eu não queria dizer isto, eu vou acabar por dizer a mesma. Acho que a história de amor... Sim. De ressentimento, acho que é muito boa. E só funciona... E da oportunidade que não se concretizou. Essa é a melhor parte. E só funciona por um motivo. Ou seja, se isto fosse contado sem ficção científica, não tinha piada nenhuma. É a ficção científica, é o truque de suspender a realidade que torna aquilo uma história de amor e de arrependimento muito interessante. Porque ele não se podia arrepender se não tivesse a sua realidade suspensa, se só tivesse a sonhar, não é? A história é muito interessante. O final do filme me deixou muito... Enfim, não gostei muito. Ele tem essa opção de acordar ou de adormecer. Esta personagem que é fantástica, não é? E depois há uma voz no final, não é? Que lhe diz, abre os olhos, não é? E o filme acaba como começa, não é? Do abre os olhos. Acho que aquilo é demasiado intrusivo. Abre os olhos, quer dizer muita coisa, não é? Sim, isso é uma metáfora já muito... já é de chapada. E no filme eles abusam disso. E depois há um close-up, não é? E nós não sabemos se ele está... Acordou. E veio-me à cabeça, evidentemente, um filme pelo qual nós temos uma grande paixão, veio-me à cabeça o Wake Up Neo, não é? Que é o momento em que Morpheus... Nós, tu e o Guilherme. Sim. Portanto, as pessoas com bom senso, veio à cabeça o momento do Morpheus, o Deus do sono, em que quando ele dá ao Neo a oportunidade dele ou manter-se no sonho ou acordar. E o Wake Up Neo, abre os olhos, acho que ficou demasiado colado uma coisa à outra, não é? Mas a ideia narrativamente é muito poderosa. A ideia da dupla espanhola, do Corredor, do Homem Navarro. Consegues ler só a frase que eu escolhi? Aproximamos-nos do seu verdadeiro momento de escolha. Exatamente. É de facto muito boa porque é anterior até ao Matrix, mas uma boa ideia não chega para se tornar num bom resultado, volto a dizer. Quer fazer uma pergunta? E deixa-me só por exemplo, na narrativa do Vanilla Sky, a explicação de algumas coisas que ele criou mentalmente, e por isso é que o filme é mais inteligente do que se calhar se presume, e que muita gente presume,
É que ele, por exemplo, uma imagem que ele tem com a Sofia é a partir de uma capa de um disco do Bob Dylan, penso eu. A imagem do psiquiatra foi criada a partir de um segmento de um filme. E, portanto, estes detalhes dão-nos uma dimensão muito mais rica do que está ali por trás do que no original. No original não há esta amplitude, e por isso é que a escolha de música do Cameron Crowe, é curiosa, porque é uma ressonância daquela época, popular daquela época, portanto é natural que o que ele ouvisse também fosse aquilo. É o Spotify dele, é a lista dele. Ele põe isso. É curioso. Se calhar é por isso que eu fiz clique com o filme, porque era aquela música que eu ouvia. Sigur Rós, TV Corporation, Chemical Brothers, era aquela música. Se bem que aquilo não era mainstream, aquilo estava ao lado, não é? Os Sigur Rós tinham acabado de aparecer na Islândia, depois era tudo assim mais. Era música alternativa. Era uma playlist mais exclusiva. Sim. Éramos poucos. Sim, éramos poucos. Seriam poucos vocês, porque eu não ouvi isso. Não, eu vi, ainda hoje sou muito religiosas. Sigur Rós, adoro, e também gosto muito de TV Corporation. Só para dizer uma coisa, essa cena da capa do disco, eu lembro-me perfeitamente isto. Tu às vezes és severo comigo quando dizes, estás sempre à procura de momentos da tua vida quando os filmes fizeram um clique contigo. Este foi um desses casos. A imagem quando eles estão naquela rua com neve, que é a capa do disco, eu lembro lindamente isto, da primeira vez. Eu vi aquilo e disse, mas os carros são carros do passado. Mas aquilo foi muito subtil, porque eles vêm os dois a caminhar e o meu olhar como espectador, o meu ponto de vista está no casal a caminhar, não é? Porque os carros estão na lateral. Pois estão. Na lateral. Sim. E ele... Há muitos detalhes desses. Mas é genial. Sim. Porque o tipo enganou-me. Sim. Ou a dizer, mas espera aí, isto aqui, de repente, o que é que se passou aqui? Mais uma avaria. O filme está cheio desses detalhes, dessa riqueza, desses pormenorzinhos. Isso. No outro também tem, mas no outro não. O outro é determinação em contar bem a história. O meu limite com os filmes espanhóis foram os 6 anões. Queria fazer-te uma pergunta. Diz. Enfim, eu gostei muito desta parte do humor do arrependimento e falei pouco da outra história, porque eu sei que era demasiado fácil, mas queria fazer uma pergunta sobre isso. Que é, no fundo, o que é a realidade? Já falamos sobre isto a propósito do Dark City. Terá sido? Talvez. Eu acho que foi no Dark City quando falamos sobre isso, sobre o que é a realidade, o que é a percepção. Acho que falamos sobre isso. E queria fazer uma pergunta que é, o filme fala muito sobre isto, é sobre o significado da vida, da perda de identidade, a percepção que nós temos aqui os três do que é a realidade e o que é que não é a realidade. Eu fiquei com uma ideia, e a minha pergunta é essa. Se tu admites essa hipótese, e uma pergunta, se calhar, não tem a ver com filmes, tem a ver mais contigo e com o teu fundo. Se tu admites esta hipótese de nós, depois de questionarmos isso, o que é que realmente é real, não é? Se tu achas que as percepções e as ilusões, não é? Sem fazer nenhum juízo de valor sobre elas, se podem ser mais poderosas do que a própria realidade. E para um homem como tu, que és um esteta e és um apaixonado pelo cinema, talvez não possas ajudar com isso. Se tu achas que a percepção e a ilusão podem ser mais poderosas para nós do que a própria realidade, não é? Da qual nós estamos sempre a tentar escapar permanentemente. Talvez sim, mas como argumento para uma narrativa, na realidade não. Não, a pergunta não era sobre a narrativa, era sobre ti. Que é uma ideia interessante para uma história. Na realidade, as percepções são terríveis. Toda vez do Matrix há uma certa cena em que o tipo volta novamente para dentro da Matrix porque ele pede, ele está a saborear um bife delicioso. Sim. Ele diz, eu sei que isto são apenas impulsos elétricos que o meu cérebro está a emitir. Mas o bife é tão bom. Sim, mas há aqui uma coisa curiosa que é... Tu serias criogenado? Se pudesse optar? Não. Todo. E que momento da tua vida, se tu pudesses ser que tu escolherias para ser criogenado? Porque só és ressuscitado a partir do momento em que tu és criogenado. Portanto, não podes morrer aos 90 e seres ressuscitado aos 45. Mas depois há a reabilitação orgânica. Isso já são detalhes. Tipo fisioterapia? Exatamente. Não. Corpos novos. Fisioterapia pós-mortem. Sim, grande negócio igual que vi. É tão idiota. É tão idiota. Para mim... Sabes, do ponto de vista técnico, isso é impossível porque os vasos sanguíneos claro que sim, iriam dilatar-se e cortar-se. Mas o argumento que as pessoas que se entregam a este processo é um comentário espetacular que mostra todas as etapas de uma dessas pessoas. Pode dizer uma coisa que é, há malta a ganhar dinheiro com isto. Supostamente não, porque aquilo, enfim... Está lá donativos. Sim, pois. Nem vamos para aí, porque a questão é sempre muito relativa. É o salto do gato que me interessa. Eu vou-te explicar porquê. Que expressão maravilhosa. Isto foi há pouco tempo uma mensagem. É uma expressão brasileira. Adorei isto. O salto do gato. O salto do gato é aquilo que em psicologia se denomina por salto cognitivo. Sim, eu sei, mas... Sim, mas a metáfora é mais... É uma metáfora brasileira muito usada.
ou pelo menos relativamente usada. Estamos a dizer o pulo do gato. A parte mais curiosa não é a percepção, é tu seres capaz de perceber que é uma percepção. Isso. Entendes? Era a minha pergunta. É o salto. Era a minha pergunta. Portanto, quando tu sabes que estás a comer um bife e que aquilo é tudo uma ilusão, mas o que é que te leva a fazer? Não é um salto, é atirar-te para o chão. Agora não vais à procura do próximo salto. Não podes comer aquele bife, porque o bife é falso, já sabes que aquilo é falso, porque não dás outro salto. Carlos, percebes? Esse aqui para mim é. Desculpa, para mim é sempre para cima. Estás a dizer uma coisa que eu acho totalmente de acordo e acho que uma coisa que é bonita até do ponto de vista filosófico, não é? Uma boa metáfora. Isso aplicado ao humor, não é? Porque a personagem arrepende-se, não é? E arrepende-se, não, peço desculpa. Tem muito ressentimento, não é? Amou mal. Ele amou mal. Ele amou mal duas mulheres. Ele amou mal. Não, elas eram fuck buddies, como se diz em inglês. Não sei como é que se diz uma delas só, a outra verdadeira amor. Sim, a outra não. Sim. Não, mas ele tinha muitas fuck buddies. Ele tinha uma relação puramente sexual com uma das personagens, que ela depois tem uma frase genial com ele no carro antes de provocar o acidente trágico. Não vale a pena nós estarmos a reproduzir, porque é uma frase que é muito, muito bonita. Para mim é uma frase antiga que acho que é uma frase bonita. E estavas a falar sobre o pulo do gato, a relação e a metáfora que é muito bonita aplicada à própria história do humor, não é? Dos ressentimentos. De repente ele percebe que é tarde demais, não é? Não houve nenhum salto cognitivo. O que ele fez foi, no fundo, para tudo estar para trás, não é? Ele só queria amar aquela miúda, a Sofia. Pois. E queria ser amado por ela, só isso. Aliás, mas tarde demais, não é? Tarde demais. Não sei, mas ele também foi um canalha, porque ele roubou a namorada, quer dizer, namorada ou amigo, quer dizer, e ele era um mosqueiro. Ele roubou a paixão, o amigo. Sim, ele era um idiota, E o amigo foi gentil com ele, porque depois dele ter morrido, ainda fez uma espécie de homenagem. A Sofia sofreu muito por causa dele, mas a personagem é idiota, é um perfeito idiota, e pouco passa desta dimensão de baunilha, pronto, é essa a questão. Daí o Vanilla Sky. Mas eu tenho quase certeza absoluta que o Cameron Crowe, que é um realizador muito peculiar, sabia exatamente... peculiar a propósito de alguns dos filmes que ele fez. Sim, ele tem filmes muito, muito interessantes. E outros que são verdadeiramente barbaridades, não é? Será que ele tem uma baunilha? Um realizador baunilha? Achas que ele é um realizador baunilha? Não. Ele põe justamente isso em causa. Aliás, a personagem é baunilha, volto a dizer. Ele sabe muito bem o que é que está a fazer. Ele tem um olhar crítico sobre o que é aquilo que atribuem ao filme. Muito inteligente, mas pronto, são outras questões, né? Vamos estar aqui a tomar posições, porque é sempre tudo muito relativo e tudo depende sempre de uma questão de argumentação e, em última análise, do gosto que nós temos, como é evidente. E eu, apesar da personagem não ser nada interessante, eu aprecio imenso a narrativa do Vanilla Sky. O outro ponto é interessante, e mesmo para quem está a querer estudar estas questões, para se perceber o que é isto da semelhança entre este motor da narrativa, a história, e como é que as narrativas diferem. Porque quem conta uma história é que tem verdadeiramente a história na mão. Muito bem. Não é a história em si. Porque muitos a contar a mesma história, ou histórias muito parecidas, há por aí. O grande talento está, de facto, na forma como se conta a história. Não é só na genialidade da história. Essa é a questão, penso eu. Todo o acordo, acho que fez uma boa... Estamos muito pacificados, estamos a ficar um bocadinho velhotes, Adelino. Não lo creio. Não lo crees? Não. Abre os olhos. Conho. Olha, santíssimas festas. Se bem que nós vamos entrar, provavelmente, com este episódio depois das festas, mas festas é quando o homem quiser. Em dezembro ainda. Então, depois festas é quando o homem quiser. Isso. Quando voltarmos, sou eu que vou fazer... Era isso que eu te ia pedir agora. Eu tinha uma ideia, inicialmente, mas eu queria chegar a um acordo contigo. Coisas que aqui não há acordo. Desculpa. Pois não há acordo possível. É a tua decisão. A tua decisão é soberana. És tu que mandas. Ok. Nessa decisão. E, portanto... Sabes, não é em casa me dizem isso. Pois, mas são como é que eu devo dizer? São paralaques da realidade, sabes? A minha primeira reação foi... E acho que falámos sobre isso, vamos falar sobre Inception, porque é o único filme do Nolan que eu sei que tu gostas, não é? Que tenho algum interesse. Que tens algum interesse, claro que tenho algum interesse. Oh, meu amigo. Pensa no Inception. Mas não sei, se calhar fica muito colado aqui ao Achas? Ao Vanilla Sky. Vamos descolá-lo. Mas achas que vamos para Inception? E depois gostava que a nossa temporada, vou começar a dizer propostas meio de filmes que ninguém viu. Vou voltar aos filmes dos anos... Há um que chama-se, é de 50 e qualquer coisa, chama-se Planeta Proibido, onde aparecem uns primeiros robôs da história. Depois eu pontualmente vou-te dando assim uma vassourada com estas feiras. Começamos então... Acho bem.
Então vamos começar pelo Planeta Proibido. Preferes? Prefiro. Do Inception. Prefiro. Eu disse prefiro. Então vamos deixar. Eu prefiro Rocher. Então vamos deixar o Inception para e o nosso primeiro novo quarta temporada, o primeiro episódio será sobre um filme chamado Planeta Proibido, de 54 a 55, do qual tem um belíssimo póster guardado lá no meu sótão. Eu por acaso conheço o filme, mas acho que é uma boa proposta. É, não é? É sim, senhor. Aquele robô é muito giro. Mais ou menos. Pumba. Mas sim. Um Santo Natal. Umas boas festas. Umas boas festas. Boas entradas. É isso, Guilherme, um abraço. E até breve. Adeus. Amazing stories.